pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk. A Evomilk é a nossa patrocinadora oficial. A Evomilk é uma empresa de tecnologia. A Evomilk é uma empresa de tecnologia que foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios. Com o nosso Super App, nós simplificamos a gestão dos processos e das pessoas, com o cadastro único do fornecedor de leite e o pagamento do leite. Uma captação planejada com pesquisa de mercado, rastreamento e fechamento de frete, qualificação dos fornecedores, um PQFL em conformidade com a IN 7677. Fazemos a rastreabilidade do leite e a gestão inteligente da RBQL. E, além disso, oferecemos o EvoPack, um aplicativo para o PAC digital. Para obter mais informações, é só vocês acessarem evomilk.com.br. E para não perder nenhum episódio, se inscrevam no nosso canal. É muito importante vocês se inscreverem, acionarem o sininho e mandarem para os amigos de vocês para a gente aumentar a nossa rede aqui no YouTube. Então, se inscreva, é só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou lá no Spotify e acompanhar os episódios semanais que a Evomilk prepara para vocês. Pessoal, hoje o Papo de Laticínios está recebendo um convidado muito especial. Ele foi muito elogiado durante a Mega Leite, que já pode se tornar um apresentador da Globo. Nosso convidado é Jonathan Ma. Ele é presidente da Comissão Técnica da Pecuária de Leite do Sistema FAENG-Senar. Jonathan, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios e conta para a nossa audiência um pouquinho sobre a sua jornada aí no leite. Obrigado, Sara. Muito obrigado por estar junto com o Papo Laticínio. Bem, eu sou, antes de tudo, filho de Porto Rural, né? Nasci dentro do agronegócio e estamos aqui em Minas Gerais há 50 anos. Na atividade da agricultura, a família está há mais de 60 anos, né? E especificamente na pecuária, nós estamos aí como produtores de leite desde 1988. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em Exalc, USP, em 1981, mas a partir de 88 eu fiquei apaixonado pela pecuária leiteira e desde então, além da agricultura, além de outras atividades no agro, a gente tem a atividade leiteira como uma das principais nossas atividades aqui do grupo familiar que pertencemos. Legal. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que tá muito em alta e que é muito importante para o nosso setor, que é o Conselheite. Então, o Jonathan vai explicar para a gente como que funciona o Conselheite, né? Como é essa metodologia, quais os benefícios que o Conselho, né, e esse trabalho vem trazendo para o nosso estado e para outros estados também que já adquiriram esse método, né, Jonathan? E aí, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que é o Conselheite e qual que é o seu papel na cadeia produtiva do leite. Bem, o Conselheite é um conselho que não tem ligação com o governo federal, nem com o governo estadual, muito menos municipal. Ele é formado de maneira por livre adesão, de forma paritária entre produtores, instituições que representam produtores e instituições que representam também os laticínios. Então, na verdade, são produtores laticínios que se unem de modo formal, constituindo um conselho, né? Uhum. Que trabalha com uma ferramenta científica, técnica científica, criada pelos professores da Universidade Federal do Paraná, professora Vânia, professor Canziani, e que foi criado no ano, na virada de 2000, na virada do século, 2001, na verdade, 2002. Então, nós já temos 21 anos de Conselheite no Brasil, né? Que começou no Paraná. E Minas Gerais começou em 2018, já tem 5 anos aqui em Minas Gerais. E hoje está em 6 estados brasileiros. O primeiro foi Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso, nessa ordem. E esses 6 estados hoje representam 68% da produção de leite do Brasil. E lembrando que esse Conselheite foi criado principalmente para haver um entendimento positivo entre o produtor e indústria, entre indústria e produtor, para criar um valor de referência para o leite, não é? E então é um momento, é um órgão que é constituído por estatuto e tudo, mas de modo formal, eles sentam-se, os players sentam juntos na mesa
e remediam conflitos, problemas e, principalmente, podem verificar como está o mercado do leite e gerar valor de referência para o leite. Ótimo. E aí, para a gente esclarecer mais para nossa audiência, né, como que são definidos os critérios e as metodologias, né, que são utilizadas pelo Conselheite? Bem, número a metodologia, como eu disse, é científica. Ela é baseada no levantamento de dados, tanto do produtor como também das indústrias. Da cadeia láctea, que começa pelo produtor, passa pela indústria e no final vai chegar até o varejo e ao consumidor. Então, o que depende do produtor são fornecidos todos os dados levantando os custos de produção do leite nos vários sistemas, desde o sistema mais rudimentar, com balde a pé, às vezes ordenha manual ainda, até o sistema mais moderno e complexo, como falar um sistema carrossel, né, um sistema de ordenha robotizado, inclusive. São vários sistemas de produção da parte do produtor e também da parte da indústria, os vários modelos de produção industrial, né, que existem para produzir todos os tipos de produtos lácteos, desde o engarrafamento de um leite, empacotamento de um leite longa-vida, né, o HT, até a produção de um queijo provolone, passando por iogurte, requeijão, etc. Então, toda essa metodologia tem seus custos levantados, e depois dos custos levantados, nós temos, então, o custo da matéria-prima, e aí, depois do custo da matéria-prima, nós vemos qual a participação da matéria-prima dentro dos produtos acabados, industrializados pelas indústrias, e depois disso, aí nós vamos ver, então, qual foi o valor de venda das indústrias aderentes ao Conselheite, que participam do Conselheite, enviando seus dados de modo sigiloso e confidenciais, preservando a identidade, sem ninguém saber, só os professores sabem. E aí também o volume comercializado. Então, nós vamos acompanhar desde a produção do leite do produtor, o seu custo de produção, até ele ser processado, industrializado, comercializado e vendido ao varejo, inclusive o preço e as suas condições de venda e volume de venda. Então, tudo isso vai gerar a informação que vai poder criar uma capacidade de pagamento da indústria ao produtor, e aí que faz parte da cadeia. Então, é um ganha-ganha, ou se perde, perde, ou se todo mundo está igual, mas todo mundo faz parte da mesma cadeia. Muito legal. Né? E como que as decisões do Conselheite podem impactar diretamente nos produtores? Bem, o Conselheite, ele é um conselho de livre adesão, não é? Aliás, as informações, né, geradas, os valores de referência, as resoluções que são apresentadas mensalmente, geralmente na segunda quinzena de cada mês, publica-se umas resoluções, né, com os valores de referência daquele mês, seja no Paraná, Minas Gerais ou Santa Catarina. Então, eles podem ser adotados livremente, tanto pelos produtores como pela indústria. Ninguém é obrigatório, é obrigado a utilizar esse valor de referência. Ele é um modelo de autogestão, não é, coordenado pelos professores, mas que leva em consideração, Sara, o mercado. Então, se o mercado avança e melhora, ou certamente a matéria-prima gerada pelo produtor também avança e melhora. Se o mercado de venda na ponta começa a declinar, reduzir venda, preços também não conseguem ser absorvidos, aqueles preços colocados no mercado pela indústria, da mesma forma aqueles preços vão recuar, tanto para a indústria como também para o produtor. Então, ela avança na mesma medida com que comporta-se no mercado. Tá? Então, nós temos hoje um valor de referência que mostra o comportamento do mercado no momento, dentro do mesmo mês. Por exemplo, nós estamos agora no mês de junho, hoje é 13 de junho, daqui a poucos dias vai sair o valor de referência de junho, do leite que é entregue nesse mês de junho, fornecido nesse mês de junho, mas que vai ser pago em agosto. Então, ele é muito importante porque o produtor já pode saber, dentro do mês, como está sendo remunerado o leite que ele está produzindo e entregando. E não mais aquele problema de falar que eu trabalho o mês inteiro, entrego o mês inteiro e só no outro mês, quando for receber pagamento, que eu fico sabendo do preço do leite. Então, esse problema pode ser dirimido, pode ser mitigado e eliminado. Pelo menos ele tem essa data, esse valor ali, pelo menos próximo do último dia do mês, ele já está com esse valor em mãos, né? E aí geralmente na segunda quinzena,
a partir da terceira semana, ele já tem Pois esse valor é, em mãos. pois é. E aí, a gente falou um pouquinho dos produtores, né? E as indústrias de laticínios, né? Como que elas podem se beneficiar do trabalho do Conselheite? Olha, de duas formas, de duas não, são vários benefícios que a indústria tem. Número um, é uma ferramenta que dá uma previsibilidade tanto ao produtor como também para a indústria. A indústria consegue ter um termômetro na mão do mercado, né? E tendo esse termômetro na mão, ele consegue entender se o mercado vai melhorar ou piorar em certo produto lácteo, porque o leite, que entra como uma matéria-prima, é uma só. Mas depois, a partir da indústria, ele se multiplica em dezenas, centenas de tipos de produtos, né? Industrializados Sim, pelos laticínios. Então, cada produto tem um comportamento. Então, ele, entendendo esse comportamento, ele vendo como está a sua indústria, comparado com as demais, ele vai ter uma informação do mercado, não vai ter informação do seu concorrente, de ninguém, mas ele vai ter uma informação muito fidedigna do mercado daquele estado. E aí ele pode ter a gente fala benchmarking, ele pode ter uma comparação, ele pode ter uma referência como está o comportamento, por exemplo, do leite em pó que ele produz, ou do longa-vida, ou do queijo, do que ele produz, comparado com a média do mercado. Então, isso ajuda a ter uma referência para ele, para o laticínio, né? Ajuda a mediar conflitos, ajuda a melhorar a previsibilidade, ajuda a melhorar a estratégia de trabalho para a indústria, ela vai ter uma estratégia de uma visão estratégica do mercado e também ajuda, sabem o quê? Principalmente para acabar com aquela briga, disputa predatória entre os laticínios, às vezes quando, eu vou pagar mais do pagamento, aquela briga. Não, tendo uma transparência, fica tudo mais claro no mercado, né? Vai garantir uma matéria-prima de qualidade e vai ter uma visão de mercado muito positiva à frente. Então, tudo isso melhorando também os seus custos e custos e preços do mercado, ele tem uma visão, ele pode otimizar toda essa parte de gestão do seu laticínio. Então, é altamente vantajoso para o laticínio. é, exatamente. Eu falo assim que o mercado, ele é sempre soberano. E aí, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que trabalhar de forma mais eficiente, né, no sistema produtivo dele, e o laticínios precisa trabalhar mais eficiente na indústria dele. Porque você já tem uma referência ali do que o mercado está comprando, né, o que ele está pagando. Você estava citando aqui, né, o exemplo dos laticínios, e eu tava pensando, o quanto que isso pode ajudar até um laticínios a mudar o mix dele, né? Se ele tá fazendo só um tipo de queijo e a capacidade de pagamento de um outro produto é maior, de repente ajuda ele a tomar uma decisão ali, fala, olha, então eu vou, né, mudar o meu queijo ou mudar o meu produto, às vezes mesmo mexer na minha planta, né, para mudar a minha linha de produtos, porque, né, existe uma outra, um produto que eu agrego mais valor, né, que o mercado paga mais, né, e isso realmente ajuda muito nas decisões. E E você tocou num ponto muito importante nessa área, é isso mesmo. O laticínio tem uma visão de todo o mercado, da sua empresa com as demais do mercado daquele estado, é claro, mas também pode ter até referência de outros estados, e assim pode planejar melhor o que direcionar, o que produzir mais ou melhor o produto do seu portfólio, né? Pode ser, sim, porque ele tem um benchmarking de informação estratégica que é acessível exclusivamente daí para os latinos que aderem ao Conselheite. pois é, exatamente. É o produtor decidindo se vai dar cana, se vai dar milho, e é o laticínio decidindo se vai produzir leite longa-vida ou se vai produzir queijo mussarela, né? Então, assim, Exatamente, é um exatamente. papel muito importante, ó. Cada produto tem uma remuneração, gera uma capacidade de pagamento, maior ou menor, e isso é muito importante. Eu acho que eu acho que uma das coisas que a gente tem mais que incentivar no Conselheite, ô Jonada, é exatamente isso, é criar uma referência para acabar com esse, ou pelo menos para diminuir, né, essa guerra que existe, né? Ontem eu estava falando com o Paulo do Carmo Martins e a gente estava falando como que a gente vai diminuir isso, né? Essa guerra que existe entre laticínios, porque isso está destruindo muito, fragilizando muito a nossa Exatamente. cadeia. A gente chama isso de disputa predatória, né? Você acaba sendo afetando, né? E as indústrias, a gente sabe, ninguém dá conta de tomar conta de tudo, né? Então as Não. indústrias têm que conviver também harmonicamente, né? Sem precisar ficar brigando, e mesmo o produtor também tem que falar, não precisa ficar fazendo leilão, quem dá mais pelo meu leite, né? Uma hora pode ser bom para ele, mas uma hora ele pode cair no buraco com esse leilão que ele faz também. E o laticínio Sim. também evita esse negócio de ficar brigando também pelo leite. Então, isso é muito favorável a todos os dois setores. E conta pra gente, Jonathan, quais são os desafios, né, que vocês enfrentam aí?
Olha, nós nessa temos grandes luta, né? desafios, tanto pelo lado do produtor como da indústria. Começando pelo produtor, é aprender a gerar confiabilidade, não é? O produtor, ele sempre está, ele é acostumado a falar assim, quanto você me paga? O que ou vem outro licínio oferece a mais, a menos? Não, ele precisa agora saber que ele tem que saber administrar seu negócio como negócio mesmo, ele tem uma ideia do seu custo de produção, então tendo uma base de referência dentro de um próprio mês, ele já consegue saber como é que está indo o seu negócio, então ele pode se programar muito melhor. Então o maior desafio hoje é o produtor aprender a adotar ferramentas de gestão, e o Conselheite é uma excelente, eu digo, a melhor ferramenta de gestão para o seu produto, para o produtor. Os custos ele pode administrar, preço ninguém sabe qual é, mas pelo Sim. menos o Conselheite vai dar uma indicação, uma referência para o valor do leite, para depois ele poder negociar com o seu laticínio. E também, o grande desafio para o laticínio também é isso, aprender a usar essa ferramenta. Então, nós vimos que, principalmente aqui em Minas Gerais, o nível de adoção ainda é muito baixo, primeiro pelo baixo conhecimento do que é o Conselheite, o segundo porque quando foi gerado em 2018, e esses últimos 3, 4 anos, devido à pandemia, ele foi pouco difundido, então pouca gente conhece, e os poucos que conhecem, devido a ter tido também uma inflação de custos, os Uhum. valores de diferença do Conselheite acabaram ficando distantes da realidade, ficaram abaixo do mercado. Então, isso gerou gerou um descrédito do valor de referência do Conselheite. Mas nós, desde o ano passado, trabalhamos, revisamos tudo, atualizamos os custos e hoje os valores estão bem aderentes dentro da realidade do mercado. Então, aumentar o conhecimento, gerar confiança e, por último, utilizar a ferramenta. Esse é o grande desafio para o produtor e para a indústria. Eu ia até te perguntar isso, né? Como é que vocês lidam com as variações e as oscilações, né, do mercado? Isso é mais do que normal. Qual produto agrícola ou pecuário ou do agronegócio que não tem oscilação? Uma hora está bom, uma hora não está ruim. Se o leite tem essa oscilação, imagina os HF, hortifrutis, não é? Vamos Sim. comparar com a soja, que há um ano atrás valia R$ 180, hoje valendo 100 e poucos reais, R$ 110. Então, existe oscilação, faz parte do mercado. O que precisamos é ter uma proteção melhor. E para ter proteção melhor é ter referência. E nada melhor do que referências, tendo hoje uma ferramenta que é justa, que é científica, técnica e que se baseia no mercado, né, sem basear em próprias conclusões, ou eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E o produtor vai começar a ver que a sua matéria-prima ela se transforma em leite em pó, se transforma em UHT, transforma em queijo mussarela e N tipo de queijo, transforma em N tipo de iogurte, transforma em N tipo de doces, leite condensado, etc. Centenas de produtos. Então, cada produto tem um comportamento. E isso vai gerar a sua capacidade de pagamento e recebimento. Então, ele tem que começar a preocupar com a cadeia como um todo. Inclusive com a questão da importação, que está afetando Sim, drasticamente o mercado neste momento. exato. E aí a gente. Eu queria que você, né, explicasse ainda mais pro pessoal que ainda tem esse medo, né? Não sei se eu posso chamar de medo, mas em relação aos metodologias, porque é um conselho paritário, né? Ele envolve tanto os produtores, né, quanto as indústrias de laticínios. Então, assim, são só benefícios que a cadeia toda tem, né, Jonathan? Muito bem. Olha só, a reclamação número 1 do produtor, eu trabalho o mês inteiro sem referência, sem valor, e depois só no dia do pagamento que eu sei o preço do leite. Muito bem, você pode reduzir, mitigar esse problema, criando, então, ferramentas, o índice de referência. Um índice muito utilizado hoje é o CPEA. Mas qual a Sim, diferença entre CPEA e Conselheite? O CPEA, ele é o levantamento de dados depois que acaba o mês, depois que as indústrias pagam laticínios, então é feita uma pesquisa no mercado, junto às indústrias, como elas pagaram o produtor. Quer dizer, vão ser levantados dados do passado, do mês passado, sim. para saber como foi pago. Muito bem, alguns produtores usam CPEA baseado nessa referência. Bem, para mim, basta usar essa referência e a CPEA, e talvez mais um tanto por X%. Beleza, mas ele vai se basear sempre no passado.
Para quem quer uma referência baseada no mercado atual, se ele estiver avançando ou estiver estabilizado, mesmo que esteja recuando, pelo menos uma referência atualizada. Então, é uma referência que permite do momento para o futuro, olhando para frente. Então, acho que isso já dá uma grande diferença, né, do que o produtor tem nas suas mãos. Então, nós temos hoje a melhor ferramenta do mercado para não prever o futuro, mas para se preparar no mercado atual, já como de olho, um pouco, algumas semanas à frente, pelo menos. Porque num país como o Brasil, onde a instabilidade econômica é muito grande, é muito difícil a gente prever 1, 2 meses à frente. Mas pelo menos nós podemos prever, né, algumas semanas à frente. Isso é a grande vantagem do Conselheite. E eu fui gerente de laticínios, Diona, daí e eu tinha um contato muito próximo dos produtores, e o que eu mais escutava é aquele descontentamento, né, de não ter uma previsão, de não ter, né, dessa confusão do preço mesmo. Ah, eu não sei quanto que eu vou receber, e eu também não conseguia fazer isso. Eu não conseguia passar para ele, porque eu também não vendia. Igual ele, o produtor fala muito assim, que eu não vendo o meu produto, eu entrego o meu produto. Só que no meu caso, que trabalhei numa indústria de queijo, de mussarela, eu também não vendia o meu produto, né? Eu entregava o meu produto lá pelo preço que o mercado estava pagando. Então, mas é difícil você fazer essa comunicação, sabe? Exatamente. Hoje em dia eu tô aqui, eu falo que é fácil, mas lá no campo você tá enfrentando os dois lados, o varejo e o produtor, não é fácil. Só que assim, eu acho que a gente tem que popularizar o Conselheite para eles entenderem, eles vão entender um pouco mais sobre o mercado, né? Eles vão acompanhar um pouco mais o mercado e vão entender a capacidade de pagamento da indústria, né? Então, assim, eu acho realmente fantástico, sabe? Eu concordo com você. Eu falo como produtor, sou antes de tudo eu sou produtor de leite, sou presidente da Comissão Técnica em Pecuária de Leite da FAENG, do sistema FAENG-Senar. Então, representamos os produtores, mas nós temos que fazer uma meia-culpa dos produtores. Não é acusar, mas é mostrar que o produtor ele precisa duas coisas. Número um, abrir um pouco a porteira da sua fazenda, saber que o mundo acontece lá fora. O seu mundo do leite não termina na hora que ele entrega o seu leite no caminhão do laticínio que vai levar. Ele tem que se preocupar que dali para frente que vai acontecer o mercado, que dali para frente que ele vai saber como vai ser, é de lá que as coisas vão acontecer para ele poder ser remunerado. Ele não pode falar assim, mas o meu leite é bom, com qualidade, volume, beleza, mas tudo vai acontecer lá fora. E o que acontecer lá fora é que vai reverter aqui para dentro da porteira. Então ele tem que sair do seu mundo, ficar achando que ele não é o centro do mundo, ele é apenas o começo de uma cadeia muito longa, em que muitas coisas acontecem. O segundo ponto que o produtor ele tem que aprender e assumir minha culpa, se ele quer ele parar de reclamar, e nós não podemos mais reclamar, eu trabalho sem saber o futuro. Ninguém trabalha sabendo o futuro, mas pelo menos tendo uma mínima previsibilidade, pode usar ferramentas confiáveis, que é confiável. E o que eu quero passar para o produtor? Ele precisa aprender a ter uma referência. Não pode mais ficar fazendo leilão. Eu vou vender para quem me dá mais. Mas se eu fico preso. Ele não quer ficar preso, mas ele quer ser refém do mercado só. Então mas aí uma hora vai que o preço não é tão bom. Mas olha só, hoje, quando se tem uma referência, você não é ficar preso, você está tendo uma referência baseada na realidade do mercado. Então, nós temos que quebrar essa tradição do produtor, né, de sentir que ele precisa, ele está com medo de ser enganado, não tem ninguém querendo enganar ninguém, pelo contrário, Sim. é transparente, pode ter confiança, porque nós, produtores, estamos sentando junto na mesa com a indústria, aferindo todos os dados do Conselheite, e quando soltamos a resolução, ela é assinada pela gente, como FAENG, como produtor de leite, como comissão de leite, e temos certeza que o negócio é importante para o produtor e também para a indústria e para o mercado. É um negócio muito sério, né? São pessoas muito sérias envolvidas e ninguém precisa de ter medo realmente da metodologia. Outro ponto, Jonathan, que eu acho que é importante a gente trazer aqui é sobre a qualidade do leite, né? Muitos produtores, eles ainda não tratam o leite como alimento, né? É uma outra preocupação que a gente tem com o setor, né? Porque a indústria precisa de ter o mínimo ali
dentro dos parâmetros para poder produzir de forma eficiente, senão realmente não vira, né? Não vai virar queijo, né? Exatamente. E eles, assim, eu não sei como que a gente vai. Eu falei que qualidade do leite virou um assunto meio chato, né? O termo tá meio chato já. Então a gente não sabe mais como é que a gente trata isso com o Mas produtor de isso não é leite. chato, não. A gente sabe que quando a situação está ruim, o produtor é o primeiro que reclama. Ah, está muito ruim o mercado, o preço está ruim. Ah, aí primeiro que ele fala, tem que exportar. Quem que vai poder exportar um leite brasileiro que não tem qualidade? Vamos ser realistas. O leite É, brasileiro, na média, não tem qualidade e muito menos questão sanitária. Então, eu diria que exato. a qualidade, mais do que gordura, proteína, célula somática, com UFC, contagem bacteriana, a questão chama-se sanidade. Quantos estão trabalhando com vacina contra a brucelose, fazendo exames contra a tuberculose? A aftose hoje, digamos, não é a página virada, mas já estamos já no regime de livre de vacinação, mas não livre de aftose ainda. Então, o Brasil tem que melhorar muito a sua condição sanitária. Agora, a bola da vez é a questão da brucelose, cuidado da brucelose, tuberculose. Então, qualidade envolve tudo isso. Qualidade do leite em si e qualidade sanitária do rebanho, para depois não ter aquele negócio, quando o leite estiver ruim, o caminho é exportar. Ninguém vai importar um leite brasileiro que não tem qualidade, não é porque não está gordo ou não tem proteína, é porque não tem saúde, porque não tem qualificação para entrar numa Europa ou outros países, por causa da exigência sanitária que nós não estamos cumprindo ainda com a questão, principalmente da brucelose. Agora estamos acabando com a aftose, mas tem a questão de brucelose e tuberculose para trabalhar seriamente. Sim, sim. E aí eu queria aproveitar esse ganchinho aí de importação e exportação. Eu queria que você explicasse um pouquinho pro nossa audiência, né, sobre a importação, né? Nos últimos dias, né, na Mega Leite teve muito esse assunto. Eu queria que você desse uma palhinha Sim, sobre muito importação. bem. Hoje estamos vivendo um momento de baixa do leite. Eu pergunto, a baixa é causa ou é consequência da importação? Na verdade, é difícil, a gente não temos um elemento culpado pelo problema da importação. Tudo contribuiu para isso, não é? Tivemos um problema, estamos vivendo praticamente há 7 anos. O Brasil estabilizou, estagnou e vem caindo ano após ano a sua produção de leite, não é? O ano de 2022 sobre 21, nós perdemos 6,3% na captação, na produção de leite, reduzimos a produção, a gente vem perdendo produção ano após ano, e essa redução da produção tem as suas causas, né? O produtor, ele ficou muito desanimado, com problema de custos, problema de mercado, e realmente muito produtor saiu, e isso aconteceu. Muito bem. E o Brasil é um mercado imenso, né? Mais de 250 população do Brasil, milhões de habitantes, e as indústrias, claro, o mercado, o varejo, precisando de produtos para suprir. Então, claro que e o custo do Brasil é muito alto. Então, o custo do leite brasileiro, embora ainda não seja bom para o produtor, mas o custo médio do preço pago ao produtor é acima de 50 centavos de dólar por litro de leite. E lá fora, principalmente nossos irmãos aqui do Mercosul, né? Mercosul é como fala espanhol, do Mercosul, Argentina e Uruguai, o leite sai a menos de 40 centavos o litro de leite. Então, está muito mais barato importar leite em pó, equivalente, do que utilizar o leite brasileiro. E as importações, então, estão estourando mês após mês os recordes. E o mês de maio é o recorde do século em importação de leite. Não é? Mas a indústria é culpa. Não, não é só a indústria que está importando. Principalmente o varejo, o fabricante de sorvete, né? O supermercado, vamos falar assim, quase que da esquina, está aprendendo a importar leite, pretendendo colocar para fazer, importar leite em pó, importar queijo. Você vai no hotel em São Paulo, lá tem manteiga, aquele de caixinha, aquele de tabletinho pequeno para tocar café da manhã, manteiga importada da França, Pois da Europa, é. está vindo mais barato do que o produzido no Brasil. Então, está um problema seríssimo. Então, nós temos que mitigar esse problema. Por um lado, o custo do Brasil está alto, por outro lado, a importação. Mas só que a importação, se continuar nesse ritmo, também vai afetar a indústria, já está afetando a indústria brasileira. Sim. E mais tarde vai dar um rebote junto ao consumidor, porque o consumidor não vai poder ser suprido eternamente, sem Pela. limite, pelo mercado importado, certo? E quanto à Certo. exportação, então o caminho é exportar leite. Mas eu já falei,
O Brasil, no momento, eu diria pelos próximos 5, 10 anos, ainda não dá para se ver como um país exportador de leite, como player internacional. Exporta leite, produtos lácteos, mas não é um player internacional para brigar no mercado para aliviar a pressão interna da produção. Porque nós temos que melhorar muito a nossa qualidade, principalmente sanitária. Pois é. Isso é muito preocupante, né? A gente ainda está falando de sanidade, né, em 2023. E aí, voltando para os nossos conselheiros, eu queria que você falasse para o pessoal, né, quais são os estados que já aderiram e como é que a gente, né, como é que a gente divulga isso, como é que a gente chama outros estados para fazer parte Sem desse dúvida. movimento No tão começo eu até legal. citei, né, falando que historicamente o primeiro foi o Paraná, 21 anos atrás, depois veio Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais em 2018, que é o maior estado produtor do Brasil, e depois Mato Grosso. E criar conselhete não é fácil. É um conselho de autogestão, ele é paritário, tem que envolver instituições, no caso de Minas Gerais tem a FAENG, representando os produtores, tem o Sileng representando as indústrias, e a Oseng representando também as indústrias, pelo lado das indústrias que captam leite, né, e processam leite. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem o Singilate, Singileite, sindicatos laticínios e mais as federações da agricultura ou a associação de produtores. Então, não é um programa assim de baixo custo, porque envolve toda uma estruturação. Então, os estados que ainda não têm, claro, tem que procurar para ver se tem condição de montar estrutura, né? A metodologia ela é aberta, né? Aberta assim aos professores do Paraná, então pode ser feito contato através da gente, a gente passa o contato dos professores, mas os estados também podem usar os outros estados vizinhos como referência, né? Como disse, é de livre adesão. Qualquer produtor pode usar o Conselheiro como referência e qualquer indústria pode usar as resoluções do Conselheiro como referência. A diferença é que as indústrias que aderem ao Conselheiro, eles vão ter informações mais privilegiadas do portfólio de produtos, né? De como está comportando o mercado. E os produtores, né, não, por meio da federação, eles têm, claro, condições de estar aqui também lutando. A gente está representando os produtores também nessa discussão mensal, né, perante a mesa, para discutirmos as resoluções e todas as diretrizes que vão mover o Conselheiro. Então, é muito tranquilo. Tem no site do Conselheiro, você vai encontrar Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, tem um site, e tem uma calculadora. A grande vantagem, Sara, é que o produtor pode colocar lá, inserir seus dados gratuitamente, volume, gordura, proteína, CCS, CBT, ele vai poder então ter a referência do mês, né? Pelo menos aproximada. Ou quem está no estado, beleza. Quem está no outro estado que não tem consulente, pode usar, por exemplo, o estado de Minas Gerais como referência, ou o estado do Paraná como referência, se ele achar que assim é melhor. Certo. Então, assim, a iniciativa parte muito, né, dos dois lados, né? Que é Ter do vontade. produtor Isso. Do lado que tem e vontade de fazer. Eu quero montar um que tem conselho do meu vontade de estado. fazer. Pois é, mas é um movimento que os produtores podem começar aí, né, em todos os estados do Brasil, para começarem a conversar. Olha, vamos conversar com os sindicatos, né? Vamos conversar com as minhas indústrias, vamos nos reunir, vamos começar a organizar para a gente criar o nosso conselho, porque assim, é extremamente importante, é um mecanismo de ter transparência, né? Exatamente. É um ganha-ganha e mesmo que perde, 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 perde. Não tem esse negócio de um É, ganhar, outro perder. A gente sabe, o mercado para ter bom para todos, é bom para todo mundo. Se está ruim para todo mundo. Mas é transparência. A transparência é a grande tônica, o grande destaque do Conselheiro. A transparência nas relações, redução de conflitos, né? E construção de relacionamentos visando montar uma estratégia de crescimento para o futuro. exatamente. Só lembrando, pessoal, que a gente está com o nosso site novo da Evomil, que tem o blog, o Papo de Laticínios, e lá no blog a gente tem uma matéria só falando sobre o Conselheite e tem essa pergunta aí, né? Essa resposta, na verdade, né? Qual que é a diferença do Conselheite pro CPEA, que eu acho importante o pessoal entender, compreender esse delay, né, que a gente tem do CPEA, que causa muita confusão, né? Causa muita Eu poderia transtorno dar no meu setor. exemplo. Até o momento, eu não estou aqui no mês, estamos no mês de junho, esse é o último mês do meu contrato, baseado em CPEA. Então, quando eu for receber pagamento agora, no dia 15 de junho, o meu CPEA, que foi referência, ele é o que foi publicado agora no dia 30 de maio, não é?
do leite que foi entregue no mês de maio, certo? Que eu vou receber Certo. agora 15, que eu vou receber agora no dia 15 de junho. Junho. Agora, ao passo que o consulete, agora no dia 15 de junho, que eu vou receber no dia 15 de junho, o valor do leite foi publicado já no dia 26 de maio. Quer dizer, em 26 de maio eu já sabia o valor que receberia em junho. E nesse mês de junho, agora no dia 26 de junho, eu já vou saber do leite que vou receber em julho. Entendeu? Então, Sim. a gente, que você pega, você olha para trás. E o consulete, você baseia para frente. É. No mês É, atual para frente, você anda adiantado e não para é. trás. Você, para o produtor que quer tanto saber, né, ali quanto que eu vou receber no mês, ajuda muito, né? Olha, você vai lá, igual você falou, é gratuito, né? Entra lá no site do Conselheite, coloca lá seus dados, né? Quanto você produz, né? Todos os dados de qualidade e você tem o valor de referência, né? Perfeito, É igual, exatamente. igual você explicou, né, Jonathan? É um valor de referência baseado, né, na capacidade de pagamento da indústria, né, em todos os dados. E aí isso vai muito, o que vai decidir mesmo o pagamento é uma negociação, né? Exatamente. E tem mês que pode tá muito próximo, tem mês que pode estar um pouco acima, um pouco abaixo do que o mercado está fazendo, porque existem outras variáveis, né, que não estão às vezes, contempladas, como nós falamos no caso da importação, né, que isso não entra no cálculo do conselheite, um eventual estoque das indústrias também não entra no cálculo do conselheite. Então, existem algumas variáveis que não dá para a gente pegar tudo. Mas, como você falou, nós comentamos que o forte é a indicação, a referência, como é que está comportando o mercado. Exato. E para você que está no setor, né, que está acompanhando muitas as notícias que têm chegado, né, quais são as perspectivas futuras, Jonathan, que você tem, né, e os desafios para serem enfrentados da nossa pecuária leiteira no Brasil? Bem, olhando o pecuário como um todo, nós temos, eu diria que, eu vou listar 3 desafios muito importantes para o produtor de leite, para nós, inclusive para quem trabalha até a relação com o leite, né? Nós temos, número 1, o desafio maior do produtor, aprender a negociar leite. Não ser um mero entregador de leite ou fornecedor, mas negociar o leite. É por isso que existe, inclusive, o Conselheite, para gerar um valor de referência, para que possa ser negociado e para que o produtor e a indústria aprendam a negociar os produtos. Isso vai dar tranquilidade para os dois lados. Então, um grande desafio, aprender a ser produtor e vendedor de leite. Né? E o laticínio da mesma forma, aprender a ser industrializador, mas também comprador de matéria-prima de boa qualidade. Com tudo isso, pode ser ancorado em cima de contratos, né? Para que isso dê mais tranquilidade para todos. Então, é um grande desafio que eu vejo com muito bons olhos para o futuro. O segundo desafio, e o que nós temos para o futuro, é melhorarmos cada vez mais a questão da gestão. O produtor de leite tem que deixar de ser tirador de leite, é ser profissional, né? Ter uma gestão interna, uma gestão do seu negócio, né? Aprender a ser profissional. Não é tirar leite. O que você é? Eu sou um tirador de leite. E o que você é? Eu tenho umas vaquinhas, eu tiro um leitinho. Isso não é um diminutivo de carinho. Isso é um diminutivo de depreciação do seu negócio, do produtor. Temos que valorizar o trabalho, temos que produzir e cuidar bem de todo o sistema, que é envolvido em 4 pilares: genética, nutrição, sanidade e gestão. Né? E o terceiro grande desafio é realmente pensarmos no mercado, tanto nacional, que precisa melhorar e crescer, né? Como também o mercado internacional, já pensando na exportação. O Brasil talvez é um dos poucos países do mundo em que o produtor de leite pode aumentar quanto quiser de leite e não tem ninguém para controlar. E não vai ter controle porque tem mercado para crescer. Hoje, por exemplo, eu produzo 11, 12 mil litros. Se amanhã eu quiser produzir 50 mil litros, ninguém vai me proibir. Não tem Sim. nada que me cerque, nem ambiental, nem mercadologicamente, porque temos mercado para consumir no Brasil e temos o mundo lá fora para comprar nosso produto. Mas nós temos que melhorar a qualidade, temos que melhorar a sanidade, temos que melhorar
a qualidade de todo o rebanho e do sistema de produção. Então, gente, está na nossa mão fazermos isso. Muito bem, Jonathan. E para a gente ir finalizando, eu queria que você falasse, né, para os outros estados do Brasil, né, para os produtores que ainda não acreditam na metodologia, ou que não tiveram acesso ainda, né, a essa informação, né, como, né, o que eles precisam de saber, o que eles precisam de ter clareza para poder acreditarem, assim, e para os outros estados mostrar o quanto que aqui em Minas isso faz diferença, né? Quanto que nos estados que estão com o conselho, quanto que isso faz diferença e pode ajudar, né, realmente na cadeia produtiva do leite. Muito bem. O que eu poderia sugerir é que procurem entrar em contato com quem já está trabalhando, né, mais tempo, talvez o estado então mais sênior é o Paraná, né, tem 20 anos já de história, né? Minas Gerais tem 5 anos, mas estamos pegando a linha aí dessa consolidação do Conselheite ainda. O Santa Catarina também já está bem, já tem muitos anos de trabalho. Rondônia é um estado bem diferente, mas também está trabalhando firme. Então, peguem referências, peguem informações. Nós também estamos dispostos a contribuir, né, com informações. Liguem para a gente, procurem a gente, né? Procure entender a metodologia. Não é difícil, mas ela tem uma base científica muito bem realizada. Inclusive, o Conselheite foi base de referência para a criação do Consecana, que hoje o Consecana é uma referência utilizada pelo todo o setor sucroalcooleiro do país, né? Então, ele tem uma confiabilidade muito alta, desde que a gente esteja sempre atualizando, acompanhando. Então, é para aprender a trabalhar, né? É perfeito? Não é. Por isso, nós estamos cada dia, cada ano, trabalhando para aperfeiçoá-la cada vez mais e torná-la mais prática e mais útil ao produtor, à indústria, à cadeia elástica como um todo. Então, eu sugiro que procure conhecer. Eu mesmo, antes, criticava, eu já era um crítico, porque e realmente eu estava muito distante da realidade, mas foi só atualizar, melhorar, que ela melhorou. Então, tudo é sujeito a melhorias, não é? Passou Sim, por sim. dificuldades, passamos, mas agora estamos no caminho certo. E vamos assim para frente. Exato. E a oportunidade, assim, de sentar, né, na mesa, a indústria, o produtor e conversar, né? A gente parar com a guerra e sentar para Exatamente. conversar. Eu falei que Parar com a foi. guerra, parar com desconfiança, e não existe um ambiente melhor do que esse. Todo mês a gente senta junto. Produtor, indústria, produtor, discutir o setor, discutir o mercado e olhar para o futuro, olhar para o presente, mas, claro, baseando também coisas do passado, mas evitando os erros e aumentando os acertos. Exato, é uma oportunidade grande que a gente tem de organizar, né, a nossa cadeia. E se não for na base do diálogo, não tem jeito, né, Jonathan? Não dá para, Com não vai certeza. acontecer Com um certeza. Não tem milagre esse aqui, né? negócio, eu quero tudo para mim, não. Tudo tem que sentar, conversar, a gente se entende bem. Exatamente. Para quem quiser, né, acompanhar o seu trabalho fantástico, né, que você vem fazendo, onde que o pessoal te acha? Como é que eles acompanham aí pelas redes sociais? Bem, meu nome é Joana Damar, né? Depois você pode escrever aí, Joana Damar, tá aí já Tá. escrito aí. Tudo emendado, tem meu Instagram, mas também podem procurar pela FAENG, na Comissão Técnica de Pecuária de Leite da FAENG, né? O sistema Senar, Minas Gerais. Então, nós estamos à disposição, no próprio Conselheite Minas, né? E aí fizemos agora no Mega Leite também, Sara, o Encontro Nacional dos Conselheiros, desses 6 estados. Então, Sim. harmonizando, assim, entendendo melhor, e vamos logo, logo gerar mais resultados positivos para esse Conselho Nacional do Leite, da vez para o Conselheiro Nacional. E foi uma oportunidade de sentarem todos os conselheiros, né, de ouvirem as demandas, né, de cada região, de cada estado ali. Então, assim, a Exato. oportunidade que todo mundo tem, falou, olha, né, tá difícil aqui, mas lá no sul tá difícil, lá em Rondônia tá difícil. Ou se você tem uma solução lá, vamos conversar, né, traz essa informação para É cá, isso. né? Eu acho que tanto as Nossa, indústrias foi quanto os muito bom. produtores. Um aprende com o outro, igual o produtor, né? A gente tem que conversar com os outros. Quem que acerta sempre? Quem que erra sempre? Não, é assim que a gente aprende um com o outro. Maravilhoso. Tá certo. Jonathan, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carisma, né, pela sua disposição em vir aqui conversar com a gente. Espero que essa seja a primeira de vários papos de laticínios, né, que outros
Conselheiros, né, sem ser só o de Minas, também venha conversar com a gente, né, Sim, trazer sem as dúvida. informações, né, o que a gente quer aqui no Papo de Laticínios é aproximar mesmo o produtor e a indústria e fortalecer a nossa cadeia, que é tão importante para o nosso país, para o nosso estado, né? Exatamente. Essa cadeia é tão longa, tão grande, e que agora, inclusive, um passo que nós estamos dando, é um desafio, mas eu não listei como mais importante, mas é importante, também nós trazemos o varejo para perto da gente, porque o varejo é uma Sim, etapa ainda assim difícil de chegar. Então, às vezes, o do produtor consegue chegar bem no laticínio, do laticínio consegue ir para o varejo, e do varejo para frente a gente perde o controle. E o pior é que o consumidor, às vezes, não consegue ser beneficiado, não é? Igual a gente viu, o sim. preço do leite está baixando, o produtor e mesmo para a indústria, mas o consumidor não está baixando. Quer dizer, alguém está ganhando no meio que está afetando o consumidor. Então, nós queremos que chegue bem ao consumidor também, da mesma forma. Sim, sim, sim. É o ganha, 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 né? Como você disse. Na verdade, ganha o produtor, ganha a indústria e ganha o consumidor também, né? Que está mais Esse, próximo e tem mais esse é o informações. ideal, a cadeia toda completa. Exato. Muito obrigada. Obrigado, O Sara. nosso abraço. Fica aqui nossa gratidão, né? Do Papo de Laticínios, da Sara e da Evomilk. Jonathan, até breve, né? Deus E quiser. para o nosso papo, para um novo papo de laticínio sobre o Conselheite. À disposição, muito obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho, Papo Laticínio. Foi muito bacana estar com você. E pessoal, para vocês acompanharem os nossos lançamentos, é só vocês se inscreverem no Papo de Laticínios. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube. Se inscrevam, acione o sininho e vocês vão acompanhar toda semana um episódio novo aqui no nosso canal. Nós estamos também no Spotify. É só seguir lá Papo de Laticínios. Siga também nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Facebook. É só procurar por @papo de laticínios, @sara.machados ou @evomilk_br. Um beijo para vocês e até a próxima semana.